Olá, é uma satisfação tê-lo conosco. Vamos dar início agora ao painel técnico de debate promovido pela Faculdade de Engenharia Florestal e Laboratório de Ecologia e Sistemas Edáficos da Universidade Federal do Pará, em Altamira. Na tarde de hoje, vamos discutir o painel técnico Desmatamento na Amazônia, implicações socioeconômicas, ecológicas e alternativas para o manejo sustentável da floresta. Contaremos hoje com a participação, pela qual já agradeço, do doutor em Ciências Florestais, Rafael Neves, servidor da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, do professor doutor em Ciências Florestais, Fábio Leão, da Faculdade de Engenharia Florestal em Altamira, e comigo também, Anderson Serra, doutor em Ciências Naturais, também professor da Faculdade de Engenharia Florestal em Altamira. Na dinâmica de hoje, teremos de 10 a 12 minutos para que cada um dos participantes possam explorar o tema proposto. De início, já passo a palavra ao professor Fábio Leão para que ele explore a temática do impacto do desmatamento na Amazônia para a ecologia e para a natureza. Professor Fábio, é com o senhor. Obrigado pela participação. Boa tarde a todas e todos. Bem, logo de início, eu quero falar de cara sobre o aquecimento global. A gente sabe que um dos principais gases do efeito estufa que ocasiona esse aquecimento global é o CO2. Claro que o pior gás do efeito estufa é o metano, mas o que se emite mais para a atmosfera é o CO2. E como é que esse CO2 ele é emitido para a atmosfera? Ele é emitido através da queima da floresta. E a gente sabe muito bem que é uma questão cultural. Quando a gente inicia um desmatamento, a gente termina queimando a floresta e é o resultado da combustão, CO2 e água, que vai para a atmosfera. E tudo isso, uma concentração exagerada. Claro que o efeito estufa é o que nos mantém vivo na Terra. O problema é a concentração de CO2 na atmosfera, que bloqueia a saída desse calor. Esse calor volta para a gente e aquece todo o globo terrestre. Mas, de início, eu queria falar um pouco dessa origem, da origem do aquecimento do planeta. Ela vai ter início a partir da terceira revolução industrial, após a Segunda Guerra, a partir da década de 50, onde você vai ter ali uma concentração de gases, não só de CO2, mas todos os CFCs, são gases responsáveis pelo efeito estufa, concentrado através de queima de combustível fóssil para a atmosfera. E isso, nós tínhamos antes um padrão de média abaixo de zero no planeta. A partir da década de 50, a gente vai ter um padrão de média acima de zero, um planeta mais quente. Eu vou mostrar aqui rapidamente para vocês este gráfico. Só um minutinho. Aqui. Vejam bem, não sei, já apareceu para vocês? Então, a gente percebe aqui que a partir da década de 50, a gente vai ter uma concentração de aquecimento de terra, aquecimento do globo terrestre. E isso vai crescendo de uma forma exponencial, contínua e crescente até os dias atuais. Certo? É só uma questão de demonstração aqui dessa minha fala. Então, o que acontece? A ONU cria o quadro das mudanças climáticas e discute sobre essa situação em 1972, em Estocolmo. E lá eles criam um bocado de ideias para poder sanar a situação do aquecimento global. Dentre elas, você tem ali um ponto interessante que é o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que a partir ali da década de 70, final da década de 70, início de 80, é utilizado nas indústrias como os catalisadores. A gente estava ali distribuindo, poluindo o planeta com monóxido de carbono e depois o catalisador acelera para CO2, aí, diminuindo um pouco essa questão da poluição.
Mas, em 1992, no Rio de Janeiro, a gente tem a Eco 92, que vem trazer outras alternativas, como o reflorestamento, né? O reflorestamento, a gente sabe que é um produto da fotossíntese, né? Ou seja, a fotossíntese ela sequestra o CO2 da atmosfera e transforma em oxigênio. Então, vem uma alternativa ali muito interessante, começa ali a se discutir a questão do crédito de carbono através do plantio de floresta, né? Mas não só isso. A questão da energia elétrica é discutido ali através de hidrelétricas, que é um mecanismo de desenvolvimento limpo, né? Muitas coisas. A manutenção da floresta em pé é discutido ali e começa ali também a se discutir algumas metas dos países que mais emitem CO2 no mundo. Tá? Naquele momento, o Brasil ficou de fora, apesar das altas taxas de desmatamento. Mas ali foram criadas, a partir de 92, foram criadas as conferências das partes, as COPs. Nas COPs foram se discutindo essa questão de como a gente amenizar o aquecimento global. No final dos anos 90, início dos anos 2000, o reflorestamento estava bombando e a venda de crédito de carbono também. Mas não era o suficiente para bloquear não, mas amenizar o aquecimento do planeta. Então, criaram-se alternativas. Uma delas é o REDD. E muitos países que são devedores, né, desse crédito são países que emitem muitos gases de efeito estufa, então tiveram a oportunidade de financiar países, principalmente no terceiro mundo, onde tinham florestas tropicais, né, para evitar esse desmatamento. E o REDD é uma proposta excelente nesse momento. E a gente percebe que no Brasil, o desmatamento que vinha crescente desde a década de 50, ele tende a diminuir a partir ali de 2004. Vou colocar também aqui para vocês perceberem, tá? Isso é um gráfico do INPE, né? Fonte extremamente confiável, tá? Então, vejam só. Então, você vê aí, 2004, uma taxa de desmatamento altíssima comparada a 95, e você tem uma queda contínua, crescente, uma exponencial decrescente, né? Até os dias atuais, até 2015, 2017. O que é que vai acontecer aí? O que é que acontece nesse momento, nesse período? Você tem o Brasil aliado com as políticas de conservação da natureza, né? E até mesmo de preservação das florestas através do REDD, muito bem incentivada pelo governo internacional. E o governo internacional, nesse momento, investe muito recurso. Você tem aí um investimento muito grande em capacitação, em tecnologia agrícola, né? Um rendimento ainda para o governo federal. Então, você tem ali uma progressão com relação à produção do meio ambiente muito forte no Brasil nesse momento. O que é que acontece? Aqui nesse gráfico não tem as taxas de desmatamento de 2019, mas posso te dizer que ele chegou muito próximo a 2008. E a estimativa para 2020 é que chegue próximo a 2005. Tá? Mas o que é que acontece? Nesse momento, a política do Brasil não é ligada à conservação da floresta. Então, eles romperam todas as políticas voltadas para essa questão do desmatamento. Pois bem, uma questão de consequência desse desmatamento é que você diminui a complexidade da floresta. Você vai ter nesse período também um aumento na extinção de espécies. O que mantém o nosso planeta vivo hoje, né, se tratando de bens ecossistêmicos, de serviços ambientais, é a diversidade biológica. Né? Quanto mais diversidade biológica, melhor o funcionamento do nosso planeta. E com essas políticas que não são favoráveis a isso, a gente tem um aumento da extinção de espécies, diminuição da complexidade do planeta, e o planeta tenta entrar em colapso. Né? E, pois bem, o que acontece? O argumento atual é de que precisamos aumentar nossos produtos agrícolas, porque
estão em decrescência e tudo mais, aquilo outro, né? Não, um aumento populacional também, a gente precisa de mais alimento para o Brasil e tudo mais. O Brasil está deixando de produzir alimentos. Eu vou mostrar outro gráfico aqui para vocês, para esclarecer essa situação. Tá? Então, a gente vê, né? Isso, na verdade, é uma curva logística, né? Não é diferente daquela anterior, exponencial, decrescente. Mas aqui tu tem uma logística positiva e você vê que nesse mesmo período onde parou de desmatar, aumentou tanto a produção de lavouras quanto a de pecuária no Brasil. E no total, esses valores foram extremamente positivos. Então, é uma opinião minha que esse argumento, crescimento populacional, precisa de novas áreas para produzir produtos agrícolas e tudo mais, para mim não funciona, porque mostra muito bem aí que os produtos agropecuários estão em ascensão, né? Mesmo aqui, na verdade, a ascensão aqui até 2014, onde ele tende a estabilização, né? Mas ainda assim, com o desmatamento dos dados de 2019, produtos agrícolas, agropecuários, né, no geral aqui, não cresceram tanto. Então, não é um argumento muito plausível para a situação e manter o desmatamento, né? Pois bem, então, só tirar aqui, tá. Então, a questão do desmatamento é muito grave e tem uma relação direta com o aquecimento global, diretamente proporcional. O que todo mundo fala é que o planeta vai acabar, mas o que ninguém entende é que quem vai acabar somos nós mesmos. O planeta, ele sempre teve uma plasticidade, ele sempre voltou a se equilibrar, né? Só para lembrar vocês, o planeta Terra já passou por 7 períodos ruins, aonde levou a extinção a quase zero, a extinção da biodiversidade. E o planeta se recuperou de todos. E não é agora que esse planeta vai acabar, quem vai acabar somos nós. Então, por uma questão lógica, né, a gente tem que manter a nossa sobrevivência. E a manutenção dessa sobrevivência é através da diminuição de desmatamento, utilizando sistemas sustentáveis. Tá? A ciência e tecnologia na área florestal e agrícola, ela tem diversas alternativas para isso. E tudo isso foi aplicado nesse período que eu falei para vocês, de 2004 até 2017, e tiveram excelentíssimos resultados. Tá? Desde recuperação de pastagem, passando por sistemas agroflorestais e manejo florestal. Então, a gente deve dar uma atenção maior para isso. Tudo bem? No mais, eu gostaria de agradecer pela oportunidade aqui de estar falando para vocês um pouco do meu conhecimento, mesmo por um período mais curto. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato, que a gente está aí de pé e à ordem para responder todas as dúvidas de vocês. Muito obrigado, professor Anderson. Obrigado, professor Fábio. Já fazendo uma conexão com a minha intervenção agora, existe uma fala sua no final de que existe uma ideia que, na verdade, é um mito da necessidade de aumento do desmatamento para viabilizar o crescimento da economia, o que não se sustenta, na medida em que se pode aumentar a participação na economia com o desenvolvimento tecnológico. Então, com esse mesmo nível de argumento, eu posso dizer que, para o impacto do desmatamento em comunidades locais da Amazônia, eu categorizo 2 níveis de impacto. Um impacto que é uma ameaça e o outro impacto que é uma catástrofe. Então, temos uma ameaça e uma catástrofe. Mas, para chegar lá, eu preciso desenvolver uma linha, uma trajetória de raciocínio que começa afirmando o seguinte: o desmatamento na Amazônia ele é milenar. Se você considera os registros históricos de populações humanas na Amazônia, o Amazon lançou um livro esse ano, A Floresta Habitada, que conta que há mais de 14 mil anos data as primeiras ocupações na Amazônia. Uma ocupação mais complexa é de 2 mil anos para cá.
para regiões da foz do Rio Amazonas, existem estudos que apontam sociedades e cidades com 2.000, 10.000, 5.000 pessoas. Tem um trabalho do Sombroek, de 1966, Amazon Dark Soils, que são os solos de terra preta, que são as terras antropogênicas, que apontam que para toda a Amazônia existiam vários grupos humanos que desenvolviam uma forma de agricultura que precisava do desmatamento. Tem um professor aqui na UFOP, o professor Ricardo Scolles, ele tem um trabalho muito interessante que ele associa a diversidade e a presença de castanhais a populações pré-colombianas, que eram as comunidades e os grupos indígenas. Então, isso tudo são evidências inequívocas de que a presença na Amazônia ela é milenar e ela tinha o desmatamento como componente. A diferença para os dias atuais é o ritmo e a escala desse desmatamento. Quando você avança um pouco mais no tempo, a ocupação não indígena na Amazônia ela data logo depois já da ocupação, da chegada dos portugueses, no século XVI. Inclusive, existem registros históricos que um espanhol entra na foz do Rio Amazonas antes mesmo, Vicente Pinzón, antes mesmo do Cabral, já em 1500, mas 3 meses antes do Cabral. Já existia uma documentação de que se chegou à Amazônia. Obviamente, são os portugueses que vão ganhar a terra porque eles vão fazer o registro dessa terra. Mas se você avança para o século XVII, para o século XVIII, há já um aumento mais presente de populações não indígenas na Amazônia, as comunidades quilombolas. Tem um livro da professora Edna Castro e da Rosa Acevedo, Os Negros do Trombetas, entre outros, do professor outros professores de Belém que apontam o professor Jerônimo Trecani, os negros do Pará, que dão um histórico bem interessante do que vai ser a ocupação de comunidades locais na Amazônia, dos negros que vão formar os quilombos. Né? Quilombos vem do tupi, aquele que foge, eram famílias que daquela condição de escravidão fugiam e adentravam na floresta e também desenvolviam uma forma de agricultura. Posteriormente, vêm as famílias trazidas com a busca pela exploração do extrativismo, o que foi a era da castanha, da própria borracha. Isso tudo vai compor uma população bastante diversa na Amazônia desses povos que nós chamamos de comunidades locais, comunidades tradicionais, comunidades indígenas, não indígenas, que são os ribeirinhos, os extrativistas, os quilombolas. Já na década de 40, avançando um pouco mais, existe isso tudo, repito, com desmatamento, mas numa escala muito pequena, muito reduzida, ao ponto da floresta ter condições de se recompor e até fertilizar o ambiente com a terra preta de índio. Mas vai ser na década de 40 que tem um marco histórico na ocupação da Amazônia com a vinda do presidente Vargas em Manaus. Ele faz um discurso que é considerado o discurso da Amazônia. Isso está bem registrado no livro Amazônia, Riqueza, Degradação e Saque, do professor Gilberto Marques, da nossa universidade, onde ele diz, o presidente Vargas, que ele estaria em Manaus, ele vai em Manaus, para que ele pudesse ver com os próprios olhos como a Amazônia seria dominada, como ela seria ocupada para que estivesse a serviço da economia nacional, para que fosse integrada à economia nacional. E aí ele cria 2 mitos que vão se sustentar ao longo do tempo, serão o carro-chefe das intervenções econômicas dos governos que o sucedem e vai ser intensificado mais recentemente no atual governo. Ele vai falar 2 coisas. Mito, que não se sustenta. Mito no sentido de que é uma inverdade. Primeiro, ele vai dizer que a Amazônia é um obstáculo a ser vencido, que a floresta é um obstáculo, que é uma barreira a ser vencida. Então, isso significa que o desmatamento, que a retirada da floresta era uma estratégia para o desenvolvimento econômico. E o segundo, que é o mais danoso ainda, ele vai fazer um discurso que se sustenta de que a Amazônia é um espaço vazio, o que não se sustenta, porque, como foi dito, milenarmente, já no década de 1960, com a ocupação a partir dos rios, a Amazônia é historicamente ocupada. Mas, a partir da década de 40, o governo, então, se volta e vai ter um outro marco, em 1966, na década de 60, com a Operação Amazônia,
que é um conjunto de medidas, instituições e de programas e de ações onde o governo federal vai pôr em prática, já prestes ao governo militar, no governo militar, melhor dizendo, o golpe militar de 64, de 66, é uma ação governamental de governo militar que vai resgatar essa visão do presidente, esse discurso do presidente Vargas, e vai criar um conjunto de medidas e de programas para intensificar a ocupação econômica da Amazônia, fazendo um link com a sua fala no final, com uma visão de integração econômica da Amazônia ao restante do Brasil e de exploração dos recursos econômicos que a Amazônia tem. Daí vem, nessa mesma esteira, os programas de colonização, que foram os PICs, Altamira, Itaituba e Marabá, que é o Projeto Integrado de Colonização, a criação da Sudam como uma Superintendência de Desenvolvimento Regional da Amazônia para financiar e dar subsídio aos grandes programas de exploração mineral, programas agropecuários. E por que é importante dizer isso? Porque aí o que vai mudar em termos de desmatamento é uma mudança, um impacto significativo na escala desse desmatamento, no ritmo desse desmatamento. E aí isso passa a entrar em choque com as comunidades que historicamente ocupavam a Amazônia, melhor dizendo, com uma dinâmica bastante diferente, como eu expliquei no início, com uma escala menor e com um ritmo menos intenso. E aí, já na década de 60, isso são 50, 60 anos atrás, uma outra invenção dessa dinâmica de ocupação da Amazônia, que também é uma mudança significativa, que vai ajudar a entender o que eu vou falar no final, é uma mudança da forma como se usa os recursos, que tradicionalmente eram formas mais coletivas, de uso comum, como as comunidades indígenas, as quilombolas, os extrativistas, que não tinham muito uma noção do território que ocupavam e não tinham uma forma de uso individualizada. Era um uso coletivo e era um uso que ele não se baseava na propriedade privada, era uma propriedade de uso coletivo. Com a entrada dessa nova visão de ocupação da Amazônia, isso muda significativamente. Isso vai ter uma justificativa econômica, porque naquela época existia, do ponto de vista da economia, um debate internacional liderado pelo Banco Mundial que dizia, para que pudéssemos atrair capital internacional e que os empresários se sentissem à vontade para investir, eles precisavam de segurança jurídica, ou seja, precisava de o título da propriedade privada. E o outro debate também era da tragédia dos comuns, que existia uma reflexão de que o uso coletivo ele traria exaustão dos recursos naturais. No final das contas, são afirmações que não se sustentam, porque o que se vê hoje na Amazônia, já avançando um pouco mais, é que a forma que se leva a um desmatamento mais intensivo e que traz prejuízos ecológicos, econômicos e sociais são duas coisas. Primeiro, um desmatamento em áreas que não são de uso coletivo, mas que são de uso privado, então não se sustenta. Basta ver as terras indígenas, as unidades de conservação, de uso integral, como reservas extrativistas, projetos de assentamento agroextrativistas, que também tem ali um misto de uso coletivo e de uso individual, e também as territórios quilombolas. Nessas áreas, o desmatamento ainda é pouco intensivo, não é tão danoso como nas áreas de uso privado, ou seja, o uso privado, ao invés de garantir a preservação, tem viabilizado um uso muito intensivo dos recursos naturais. E uma outra dinâmica também de caracterização do desmatamento é classificar o desmatamento em três categorias. O desmatamento endógeno, que é aquele que é feito a partir das comunidades locais, que é esse de ritmo menos acelerado e com uma escala menor. O desmatamento exógeno, que é aquele que vem do agente externo, que vem para a Amazônia mais recentemente, e o desmatamento que eu chamo de híbrido, que é aquele que ele não vai ser feito por comunidades locais, por comunidades externas, mas ele vai ter influência de comunidade externa. Então, nessa perspectiva, nós podemos dizer que o desmatamento na Amazônia ele leva para uma ameaça, é uma ameaça para aquelas comunidades que têm um título de terra já consolidado ou em consolidação, já tem um nível de organização razoável e permite que
os agentes externos, o desmatamento exógeno, ele não seja tão intensivo, tem formas de proteção e também de comunidades que possam saber manejar os seus recursos naturais de forma sustentável, porque mesmo as comunidades que tradicionalmente têm um ritmo de desmatamento menos intensivo, nos últimos anos elas também aceleraram o seu desmatamento. Se você vai na reserva extrativista Piuanilzinho, aqui na Transcametá, você vê que já tem um desmatamento endógeno, local, de comunidades tradicionais, que ele está num ritmo mais forte. Se você vai no Lago de Tucuruí, também. Se você vai em comunidades indígenas, também existe numa escala ainda pequena, mas um pouco mais forte, de desmatamento. É um desmatamento endógeno, ele é uma ameaça, mas pode ser que o impacto seja muito danoso ou não. Vai depender da forma como essas comunidades irão lidar com o uso de tecnologias e de alternativas para que no desmatamento ele possa criar um sistema de produção que seja menos danoso, integrado às condições locais, que tenha, como a gente fala, o senhor conhece muito bem, uma condição multistrata, uma paisagem diversificada, com sistemas agroflorestais e com o uso da floresta. Então, é uma ameaça, porque pode dar certo, como pode não dar certo. De novo, já concluindo, professor, para essas comunidades que estão tradicionais, que estão numa condição em que a posse da terra já está consolidada, já tem dentro de uma reserva extrativista, ou de um projeto de assentamento agroextrativista, ou terras indígenas homologadas. É uma ameaça o desmatamento, porque a depender de como eles vão conduzir, manejar e implementar as alternativas, eles podem caminhar para uma dinâmica de sustentabilidade, aliando as demandas recentes de integração econômica, de melhoria da qualidade de vida, mas estabelecendo um ritmo de desmatamento que seja adequado às condições locais. E as comunidades locais já provaram que têm conhecimento, tradição e conhecimento do ambiente. O professor da Universidade de Indiana, Emílio Moran, ele trabalha muito essa perspectiva da ecologia ecológica, da capacidade de adaptabilidade humana. Mas o desmatamento pode ser uma catástrofe, e tem sido na Amazônia, quando ele é feito por grupos exógenos, que são os grupos de fora, os mais recentes, que vieram nessa perspectiva de integração econômica e entram em contato, entram em choque com as comunidades locais que não têm a sua terra, a sua condição fundiária estabelecida. Um dia desses eu fui no Rio Pacajá, no município de Portel. Moradores tradicionais da margem do rio estão mudando de uma margem para outra porque estão lá há 200 anos, mas a partir do rio da Transamazônica do Pacajá, no final dos travessões do lado norte, muitos fazendeiros já estão expulsando essas comunidades tradicionais. Lá no município de Baião tem uma comunidade quilombola, Castanhal Grande, eles já estão há 10 anos lutando pela titulação da terra. Toda vez que o Iterpa vai lá, a terra deles ainda não é titulada e ainda é diminuída, ou seja, eles estão passando por uma condição de catástrofe. E, para concluir, as comunidades indígenas. Tem um estudo recente do ISA, agora de 2019, um livro Cercos e Resistências, que vai apontar que na Amazônia existe 114 registros de comunidades indígenas isoladas, e dessas, 28 já são confirmadas, configurando o Brasil como o país com a maior quantidade de diversidade de grupos indígenas isolados. Se o Estado não chegar antes dos grupos econômicos interessados na terra, na madeira e nos recursos dessas áreas onde essas comunidades indígenas estão, significa uma catástrofe, um impacto em nível de catástrofe que vai verdadeiramente representar o fim dos modos de vida e de reprodução socioeconômica dessas comunidades tradicionais. Por que isso tudo tem a ver com desmatamento? Porque o desmatamento, na verdade, ele é só o indicador de todos esses processos que estão postos: a ocupação da terra, o uso econômico, a titulação, aquilo que se vê por satélite do desmatamento, ele é só um sinal de um conjunto de processos e de dinâmicas que acontecem no nível de solo, no nível de paisagem, que demanda ou tem implicação forte e impacto para essas comunidades tradicionais. Tá? Então, é essa a minha contribuição. Agora vamos seguir para o Rafael Prado. Por favor. Opa, boa tarde a todos, tudo bom? Então, eu gostaria de aproveitar esse gancho que todos vocês fizeram uma análise cronológica, né, temporal,
falando justamente de todos esses problemas que nós já passamos na Amazônia. E hoje, como que é feito a exploração desses produtos florestais, né? Nós temos normas, nós temos leis, nós temos diversas técnicas que vão nos nortear em como nós iremos colher nossos produtos florestais. Entretanto, nós podemos ver que diversos artigos, principalmente publicados em 2019 e 2020, têm comprovado que o manejo florestal, como é conduzido hoje, não é sustentável. Então, a gente aproveita para fazer esse gancho de todos esses problemas, não só da questão do desmatamento, mas também da forma como nós colhemos os nossos produtos. Eu gostaria de aproveitar também para falar um pouco da questão do que o professor Anderson falou, da época que a população indígena pré-colombiana fazia o plantio de castanheiras, né? Os castanhais aqui na Amazônia. Isso nada mais era do que uma perturbação organizada. Isso é um termo que foi definido pelo pesquisador da Embrapa, já aposentado, José do Carmo Alves Lopes, na qual eles estudaram clareiras florestais, né? O que são clareiras? Eu aproveito para abranger um pouco, eu vou carregar uma imagem. Eu não estou podendo carregar a imagem aqui. Fábio, tá dizendo que tu desativou a compartilhamento de. Agora tu me deixou mudo, Fábio. Eu não consigo compartilhar a imagem. Vamos pausar o vídeo. Eu te coloquei como anfitrião. Pode compartilhar agora. Vou tentar. Agora eu consigo. Tá. Tu deu pausa, né? Ou continua gravando? Tá. Então vou seguir daqui. Então, pessoal, tivemos um problema técnico aqui com relação ao compartilhamento de imagem, mas já resolvemos, eu vou seguir daqui. O que eu gostaria de apresentar para vocês? É uma imagem do que seria o que eu estava falando para vocês, que seria uma clareira, né? Aqui, como vocês podem ver na foto, nós temos um espaço aberto dentro de uma floresta, certo? Esse espaço aberto foi ocasionado pela exploração de impacto reduzido. Foi a derrubada de uma árvore. Essa árvore caiu e, com ela, diversos cipós que estavam entrelaçados, a copa de outras árvores vizinhas, e também a madeira, né, alta, o tronco dela, veio derrubando tudo o que estava na sua frente, criando, assim, uma clareira de exploração florestal. O que é interessante a gente analisar nessa imagem é que um dos principais fatores que foi determinado como um método é justamente favorecer a entrada de luz solar nesses espaços, nesses ambientes. É essa entrada de luz que vai agilizar o processo sucessional, vai fazer a recuperação de tudo que estava ali, tudo que restou dentro dessa clareira. Então, como eu havia dito mais cedo, isso nada mais é do que uma perturbação na floresta. Neste caso aí da imagem, é uma perturbação antrópica, onde o humano fez a derrubada de uma árvore. Os indígenas poderiam fazer também, antigamente, essas perturbações para plantar as suas culturas agrícolas para alimentação, também a castanheira. Então, o manejo florestal não é novo se nós pararmos para pensar desta maneira, né? Então, só que, conforme o tempo vai passando, nós precisamos atualizar as nossas técnicas. E como eu havia dito, diversos estudos têm comprovado que o manejo florestal hoje, da forma como é conduzido, não é sustentável. Então, por isso, eu gostaria de falar um pouco mais agora sobre tratamentos silviculturais pós-colheita. O que seriam esses tratamentos silviculturais pós-colheita? Justamente após a abertura dessas clareiras, desses espaços, vai haver essa maior intensidade luminosa dentro desse espaço. Isso favorece o crescimento e o desenvolvimento de diversas espécies ali dentro, nesse ambiente.
Em 2019, foi publicado um artigo científico na qual nós comparávamos tanto o plantio de espécies florestais nesses ambientes, quanto a condução daquilo que já estava ali naturalmente, que nós chamamos de regeneração natural. Nós podemos obter resultados promissores que vão poder nos auxiliar na mitigação dessa baixa densidade de espécies comerciais na Amazônia. Nós obtivemos resultados promissores também, na qual nós podemos observar uma produção mais rápida, um crescimento mais acelerado de espécies aí dentro. De que maneira? Da maneira que, conforme a nossa muda plantada ou a nossa muda que já estava ali naturalmente, ela vai se desenvolvendo, nós vamos fazendo limpezas ao redor dela, sempre de modo a que haja sempre quantidade suficiente de luz solar para esses indivíduos de interesse comercial. O que pode nos auxiliar? O que isso nos traz de soluções? Imaginem vocês, por exemplo, aquelas espécies que são raras na nossa floresta, aquelas espécies que estão em baixa densidade na nossa floresta. Nós podemos muito bem conduzi-las e também nós podemos plantá-las, né? Com essa condução, futuramente, a chance deste indivíduo se estabelecer na floresta é muito maior do que naturalmente. Então, essas perturbações organizadas, essas aberturas de clareiras, se torna uma importante estratégia ecológica, na qual nós podemos melhorar a qualidade da nossa floresta. Aproveito também para abordar um pouco do aspecto econômico. Em 2017, o pesquisador Gustavo Schwartz, da Embrapa, publicou um artigo na qual ele analisava a parte econômica do plantio em clareiras, né? Esse mesmo estudo, nessa mesma área dessa foto que eu mostro para vocês, foi realizado o plantio de espécies comerciais e também a condução de regeneração natural nessas áreas. Ele comprovou, em seu artigo publicado na revista Forest Ecology and Management, que é sim uma técnica de silvicultura pós-colheita que irá sim melhorar ainda mais a valoração da nossa floresta. Iremos ter um recurso financeiro melhor, né? Ele fez uma prognose de futuro de como seria o retorno financeiro. E até agora nós temos resultados promissores com relação ao tratamento silvicultural em clareiras de exploração florestal. Aproveito o gancho para falar também um pouco sobre os aspectos sociais. Geralmente, acontece que a população, os trabalhadores dessas empresas florestais que executam o manejo florestal, os planos de manejo florestais na Amazônia, no período chuvoso, eles não exploram a madeira. Logo, não há motivo para que eles continuem contratados pela empresa. Um aspecto positivo, interessante, principalmente para essa população, essa classe trabalhadora dessas empresas florestais, é que justamente a melhor época para você fazer a aplicação desses tratamentos silviculturais pós-colheita é justamente no período chuvoso, onde você vai fazer a limpeza dessas áreas para que haja sempre quantidade de luz suficiente para esse vegetal e também para que você também plante. Vai haver, além da disponibilidade de luz, haverá também a disponibilidade de água. Então, esse vegetal terá muito mais chance de sobrevivência se você aplicar os tratamentos silviculturais no período chuvoso. Enquanto no período seco você está manejando, você está colhendo, né, realizando a colheita florestal. Então, como falado, nós já falamos sobre os aspectos ecológicos, aspectos econômicos e aspectos sociais. Acaba que nós fechamos o tripé da sustentabilidade. Os tratamentos silviculturais pós-colheita, até então, têm se tornado promissores como métodos que você vai tornar ainda mais sustentável a sua colheita florestal, a sua exploração florestal. Para isso, é preciso que a gente discuta novas políticas públicas. Eu gosto de citar o caso do IDEFLOR. O IDEFLOR, ele atualmente está com 9 florestas estaduais, na qual há concessão
da exploração dessas florestas. E já no IDEFLOR, eles já implementaram algo que eles chamam de bonificadores. O que seriam esses bonificadores? Você acaba sendo bem visto, né? Você acaba tendo um desconto, você acaba tendo um retorno melhor, uma visão melhor, quando você faz o tratamento silvicultural pós-colheita. Então, você acaba pontuando lá num quadro de avaliação do IDEFLOR diversos pontos, como, por exemplo, se você faz esse tratamento silvicultural pós-colheita, de condução, de plantio, se há o cuidado justamente com a questão das suas estruturas da floresta. Então, isso é algo muito interessante. Entretanto, é opcional. Não, atualmente, a nossa política pública de manejo florestal, a nossa IN, né, o que rege a nossa exploração, não nos obriga a aplicarmos tratamentos silviculturais pós-colheita. Entretanto, acreditamos que há essa necessidade, sim, de nós revermos a forma como nós manejamos e exploramos a nossa floresta. Eu queria agradecer aqui o convite do professor Anderson, do professor Fábio, né? Acabei passando um pouquinho do tempo, peço desculpa, mas era um pouco disso que eu queria estar compartilhando com todos vocês. Obrigado. Sim, professor, acho que você pode falar agora, professor Anderson. Obrigado, doutor Rafael. Professor Fábio, como nós estamos no tempo de conexão, já vai encerrar essa sessão para a gente iniciar uma outra para falar um pouco sobre perguntas? O que você me diz? Pode. Eu queria só complementar que é uma alternativa muito valorosa dessa pesquisa do Rafael Prado e que tem retornos econômicos, retornos ecológicos, sociais. Eu acho que é uma pesquisa promissora que pode chegar mais próximo aí da sustentabilidade ideal, né? E uma outra questão é que existem diversas outras alternativas também. No caso, para pastagem, por exemplo, existe recuperação de pastagem proposta pelo professor... Ai, meu Deus. Acabei esquecendo o nome dele aqui agora. O Moacir, doutor Moacir da Embrapa, pesquisador da Embrapa, que trabalha com recuperação de pastagem, e ele já mostrou que o retorno, a proporção é de 1 para 4. A cada R$1 investido, R$4 retorna. Né? Se você continuar nesse sistema de não respeitar o pousio, você vai ter, no máximo, 1 para 2, não respeitando o pousio. Agora, respeitando o pousio e recuperando a sua área, você vai ter um custo, é verdade, mas o retorno é maior ainda, 1 para 4. Então, às vezes, Rafa, não só a tua pesquisa, mas a pesquisa do professor Moacir também, às vezes, ela tem que chegar para o produtor de uma forma, como é que eu posso dizer, de convencer ele que há alternativas sem desmatar a floresta, alternativas sustentáveis e sem diminuir a produção tanto florestal quanto agrícola, agropecuária, né? A gente tem aí o sistema agroflorestal, cara, uma alternativa valiosíssima, porque eu publiquei um trabalho em 2016 na revista de Roraima, que mostra, são 3 estágios sucessionais de SAFs. Um SAF plantado na década de 70, um em 80 e de 90. E você vê aí a progressão da biodiversidade. Você inicia com 5 espécies e o teu SAF, esse que já estava sendo colhido na década de 70, termina com 70 espécies de árvores. Que você pode, dessas 70, você tira metade. Você pode explorar metade. Você tem um retorno ecossistêmico, você tem um retorno da biodiversidade. Isso daí é interessantíssimo, o retorno da complexidade. Então, há diversas alternativas aí para o desmatamento. Na verdade, foi só um complemento. Dúvidas eu não tenho nenhuma. Eu achei que foi perfeito aqui a nossa mesa redonda. Eu só queria fazer uma pergunta ao Rafael e também um destaque, porque os nossos ouvintes, muitos dos nossos ouvintes, nosso público-alvo,
são os estudantes da engenharia florestal e, de repente, alguns não se dão conta do quanto é desafiador haver uma combinação bem-sucedida de alguém, que eu acho que o Dr. Rafael Neves cumpre muito bem essa tarefa, que está no front, na Secretaria de Meio Ambiente, regularizando as atividades fins de produção florestal e, ao mesmo tempo, consegue ter uma produção acadêmica, científica de alto impacto, porque para publicar numa revista na FEM, né, lá na Alemanha o pessoal fala Forest Ecology Management, a FEM é uma das revistas mais conceituadas do mundo. Então, é muito desafiador. O professor Fábio há de concordar comigo que muitas vezes você tem alguém muito eficiente numa área, na secretaria, cuidando das suas tarefas, tudo bem, ou na ciência. E o Rafael Neves, ele consegue, o doutor Rafael consegue aliar essas duas expertises. E nesse sentido eu pergunto, doutor, como está o nível de adoção das empresas na Amazônia em geral dessa forma de manejo que possa, de fato, fazer esse uso mais sustentável do manejo florestal, fazendo uso múltiplo, porque o senhor disse muito bem que não é mandatório pela instrução normativa do próprio IDEFLOR, que gerencia as nossas florestas estaduais. Então, é uma opção, mas as empresas elas têm aderido mais, menos? Qual é a tendência? Fala um pouco disso, por favor. Pois não, professor, obrigado, inclusive. É relativo tanto por área quanto por outras questões. O que é que vai acabar influenciando principalmente, né, para esses concessionários, para esses empresários? Lógico que o lado financeiro, o lado econômico. Então, em algumas áreas, o que eu já andei escutando de alguns empresários é justamente a impossibilidade de fazer muito mais por questões logísticas. Então, eu vejo, de certa maneira, uma necessidade de que haja um desenvolvimento logístico também, para que a gente possa agregar cada concessionário, cada empresário, não só das florestas estaduais, mas também as florestas públicas, as privadas, todas, de modo a ter uma melhor logística para que a gente possa otimizar ainda mais a exploração desses nossos recursos madeireiros, desses nossos recursos florestais. Entretanto, eu conheço alguns que sim, que têm sim aplicado o manejo, o tratamento silvicultural pós-colheita, justamente para poder atingir esses bonificadores propostos pelo IDEFLOR. Você acaba tendo um desconto naquilo que você precisa pagar ao Estado, certo? Mas ainda é muito pouco. Eu acredito que nós precisamos melhorar muito ainda a questão do nossos tratamentos silviculturais pós-colheita. Muito bom, interessantíssimo. Muito bom. Doutor Fábio, mais alguma consideração final? Eu gostaria só de agradecer essa oportunidade de poder... É sempre bom, diante de uma pandemia dessa, de estar disponível e informar nossos alunos, mesmo que seja um período curto, mas aqui, mesmo no período curto aqui de um intervalo de quase 1 hora, a gente discutiu diversas informações para os alunos. Eu acho isso importantíssimo. Eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, da faculdade de fazer isso. E gostaria também de agradecer a oportunidade de estar debatendo com o Rafael. O Rafael, doutor Rafael, ele é um amigo meu, a gente se conhece há tempos nessa batalha aí pelas ciências agrárias, pelas ciências florestais. Então, é uma oportunidade de formar uma mesa redonda com ele é excelente, né? E também com o senhor, professor Anderson. Eu aprendi pra caramba com o senhor hoje aqui, sinceramente. Nossa, eu também. Eu agradeço mesmo. Aqui eu fiquei na condição de aluno. Viu? Mas não mais. Eu gostaria de agradecer e de informar, parece, professor Anderson, que os alunos podem fazer perguntas, né? Vão ter um espaço para perguntas e a gente vai estar disponível aí para responder, né? Aí é com o senhor. Então, perfeito. Novamente eu agradeço. Eu acho que nós estamos sendo pioneiros para uma
dinâmica de uso dos meios de comunicação remota que vai se intensificar daqui para frente, porque por mais que nós tenhamos no momento, se Deus quiser, o mais breve possível, de retorno às atividades, já está muito claro que na universidade, por questão de segurança, nós faremos uma combinação entre atividades presenciais e atividades à distância. Então, isso vai demandar que nós possamos explorar muito mais, e eu acho que essa possibilidade de participação de grandes entendedores da floresta, do manejo da floresta, como hoje tivemos a presença do Dr. Rafael, também vai ser muito bem-vindo, porque até diminui os custos, né? Eu acho que o Rafael deve vir a Altamira em outros momentos, mas já está aqui conosco sem estar fisicamente. E também dizer para o Dr. Rafael que se houver algum aluno que no futuro tenha interesse em fazer algum estágio com ele na SEMA, que a gente pede que ele receba esse aluno ou essa aluna. Sim. Nós temos alunos em Belém, na região metropolitana de Belém. Numas férias pode ficar lá com você 2, 3 semanas para ter esse conhecimento que você tem. Então é isso, eu agradeço mais uma vez o Dr. Rafael Neves, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, doutor em Ciências Sociais, o professor Fábio Leão, que integra o Laboratório de Ecologia Florestal e Sistemas Edáficos. Professor, diga, Fábio. Ciências Florestais, sociais é o senhor. Desculpa, é verdade. Não foi, eu não errei, era só uma pegadinha para saber se vocês estavam prestando atenção. Desculpa. Ciências Florestais, o nosso colega, grande entendedor da floresta, engenheiro florestal também, e dizer que essa é uma atividade que compõe, juntamente com outros esforços do professor Jaime Júnior e da professora Patrícia Bilhalva, que também farão atividades similares, em alusão ao Dia do Meio Ambiente e da Ecologia, que foi 5 de junho, na semana passada, que não pudemos fazer ainda na semana passada, como desejávamos, em função de questões de saúde na família de alguns dos nossos colegas. Mas faremos agora, durante essa semana, em alusão à Semana do Meio Ambiente. Então, é esse o nosso painel que discutiu o desmatamento na Amazônia, implicações socioeconômicas, ecológicas e alternativas para o uso sustentável da floresta. Um grande abraço aos colegas, por favor, cuidem-se, fiquem em casa e até uma outra oportunidade. Um abraço, professores. Um abraço. Valeu.